O mundo agora viu que tudo ele cumpriu do jeito que falou, dizendo eu voltarei e assim vos levarei, e hoje ele voltou. Bastava somente ter acreditado em tudo aquilo que foi pregado. A terra inteira chorando estará, mas hoje ainda é tempo pra você mudar o seu modo de pensar. Mas hoje ainda é tempo, tempo sim, pra você mudar sua maneira de achar. Mas hoje ainda é tempo sim, pra você mudar o seu modo de pensar. Mas hoje ainda é tempo, hoje é tempo sim, pra você mudar. Esse é o nosso assunto de hoje, o crescimento do mal. Você pode encontrá-lo, se quiser, nos acompanhar, em Mateus 24:24, 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículo 8 até o 12, Apocalipse, todo o capítulo 13, onde fala das duas bestas, depois Apocalipse 16, 13 e 14, e também Apocalipse 19, versículo 19 e 20. Você pode nos acompanhar gradativamente, conforme estamos aí na sequência, para analisarmos este crescimento do mal. Ah, pastor, o senhor está falando de quê? Das guerras, fome, sei lá o quê? Não, crescimento do mal. Entenda o que é o mal em primeiro lugar. Depois você vai entender o crescimento dele. A estratégia que ele usa, como ele se manifesta e como ele está crescendo proeminentemente nesses últimos dias, acima de qualquer outro crescimento. Olha, a economia regride, os PIBs regridem, mas o mal se multiplica e cresce assustadoramente e assola de nação para nação, e as pessoas não estão percebendo. Nós vamos falar disso agora. Analise bem. Primeiro, nós vamos entender o que é a inspiração do mal. Ponto número 1, para compreendermos o seu crescimento. Pastor, o que é o mal? O mal, querido, ele se desenvolve através de Satanás. Satanás era um querubim ungido. E esse querubim ungido, ele liderava classes angelicais. E por liderar essas classes angelicais, o que ele fazia? Ele tinha esse contato, ele era muito bonito, perfeito em formosura, diz a Bíblia, quando se faz alusão a ele, e isso fez com que ele se enchesse muito. E ele tomou a decisão de ser semelhante ao Altíssimo. E então é quando ele consegue ludibriar, enganar a terça parte dos anjos. Alguns chegam a dizer, e às vezes até por força de expressão, nós às vezes falamos, olha, o mal começou lá no céu, começou lá em cima. Na verdade, não foi no céu. Não foi no céu. Quando se fala no céu, é devido às criaturas angelicais. O mal começou na terra mesmo. Era essa terra que ele habitava nela. E nessa terra,
com esses anjos que ali guardavam, estava também colocado a presença de Deus. E eles habitavam aqui. E de repente ele disse, eu vou subir até as mais altas nuvens, colocarei o meu trono acima, bem alto, e serei semelhante ao Altíssimo. Veja que ele ia subir. E veja que o texto bíblico diz, eu fiz sair de ti um fogo. Saí de ti um fogo e te lancei sobre a terra. Então, quer dizer, quando ele intentou, já caiu sobre a própria terra. Era o lugar onde ele estava. E nessa época não tinha os planetas que temos hoje, muito menos Sol e Lua. Veja que esses foi criado no 4º dia após a restauração da Terra. Quando Deus estava restaurando, porque a queda de Satanás fez uma destruição na Terra. Ela se tornou caótica. E a partir daí, então, é que começa a grande saga da humanidade, onde Deus cria os animais, e depois cria o homem. Eu estou falando para resumir rapidamente. E então Satanás vem para derrubar o homem agora. Ele criou essa tentação, criou essa maldade no coração do homem através da desobediência do homem e da mulher, no caso Adão e Eva, e aí transferiu isso para todos os homens hoje, através do conhecimento do bem e do mal. Olha o que Deus diz. Da árvore do conhecimento do bem e do mal dela tu não comerás. O que Deus estava dizendo? Não é que esta árvore ia criar o mal no homem. Criaria a atitude do homem desobedecer. É que esta árvore, o conhecimento, quer dizer, que o fruto traria ao homem, faria ele conhecer essa tal existência do bem e do mal. E foi o que aconteceu. Ao comer da fruta, o homem e a mulher passaram a ter esse conhecimento do bem e do mal. Saíram da fase de inocência e passaram a conhecer que existia o mal, que é Satanás, com seus demônios, que agora ele pega a terça parte dos anjos. Por isso eu digo-vos, de vez em quando, tomem cuidado com aquilo que você ouve. Paulo disse que Satanás, com seus ministros, se transforma em anjo de luz. Então, veja que ele tem uma face benéfica. Ele tem uma aparência boa. Mas, como fez o nosso cartaz dessa live, analisa bem. Você vê uma jovem ali e atrás dela a sombra tinha chifres. Então, é apenas uma alusão ao assunto. Ele apresenta uma face, mas vive outra. Por trás dele tem outra coisa. E ele é tão forte, tão persuasivo, ele é tão enganador, que ele conseguiu enganar anjos. Veja que anjos são espírito, foram criados em perfeição, e eles foram também enganados. Quanto mais os homens. Paulo, quando se referia a isso, ele dizia, eu temo que assim como a serpente enganou a mulher, lá no paraíso, ele diz, assim como a serpente enganou a mulher, ele vos engane também, porque eu estou zeloso de vós como alguém que zela por uma virgem para entregá-la ao seu marido. Era assim que Paulo falava a respeito da sua posição para com a igreja. E ele sabia que Satanás enganaria algumas pessoas muito fácil, então podia enganar aquela igreja também. Imagina, se enganou anjos, pode enganar alguns também. Por isso é necessário estarmos cheios do Espírito para não sermos enganados. Lembre do que Jesus diz, farão tão grandes sinais que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eu gosto da palavra se possível fora, porque não há possibilidade de enganar os escolhidos cheios do Espírito Santo. Então, a nossa segurança está em estar cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que o que é nascido de Deus não peca. Então, você sendo nascido de novo, você nasceu da água e do Espírito. Nascendo da água e do Espírito e andando em Espírito, você não cumpre as concupiscências da carne. Como disse Paulo aos Gálatas. Então, não cumprindo as concupiscências da carne, você não peca. E não pecando, você não pode ser enganado por Satanás. Porque você vive no Espírito de Deus. E no Espírito de Deus, Satanás não pode enganar. Esse ele não tem como enganar. É impossível, porque ele é o Espírito da verdade, que testifica da verdade e que Jesus disse que nos guiaria em toda a verdade. Nesse caso, a única forma
de eu não ser enganado, é andar em espírito, é me encher do espírito, porque ele é uma segurança da verdade que não me deixará ser enganado pelo que está em minha volta. Senão, eu sou enganado com os meus olhos, sou enganado com os meus ouvidos, sou enganado com o meu coração, que é enganoso e perverso, mas se eu andar cheio do Espírito, meu coração, suas vontades estarão anuladas. Não farei a minha vontade, mas a do Espírito. Os meus olhos não farão a sua vontade. E faz o que Jesus diz. Se ele te escandaliza, arranca. Então meus olhos param de fazer a vontade deles. Porque eu estou andando no Espírito. O Espírito sobrepuja todas as coisas. A minha mão direita para de fazer a vontade dela. O meu pé direito para de fazer. Se possível, vai ser cortado. Porque ele não pode mais fazer a sua própria vontade. Estão submissos. Os meus membros estarão amortecidos, como disse o apóstolo Paulo, sobre a terra. É a única forma de escapar das tentações nesses últimos dias. Então, o que acontece? Ele conseguiu enganar anjos. Desceu com esses anjos, quando foi jogado de cima para baixo, e agora eles estão trabalhando 24 horas. Se eles estão trabalhando 24 horas, significa que o mal agora vai funcionar de uma forma que ninguém vai entender. Pastor, e o que é o mal? Agora é que você vai entender. Senão esta live seria uma bobagem. Pastor, o que é o mal? O mal é um pecado? O mal é o que seria? Os assassinatos? Seria o quê? Os furtos, os roubos, estupros? O que seria o mal? A violência? O que seria o mal? Não, meu querido. O mal gera essas coisas. Mas o mal em si não é nada disso. Quando Satanás gera esse mal dentro dele, ele não gerou essas coisas. Essas coisas são consequências do mal. Pastor, então o que é o mal? O mal, meu querido, é apartar-se de Deus, desobedecer a Deus e sair da presença de Deus. Foi o que Satanás fez. Então aí é o princípio do mal. E como ele opera, veja que a primeira coisa que ele fez quando ensoberbeceu-se, o que foi? Juntar a terça parte dos anjos e querer ser semelhante ao Altíssimo. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer uma revolta contra Deus. Dizer, eu também sou Deus. Se você analisar amartiologicamente falando, estou estudando uma matéria chamada amartiologia, que é a doutrina do pecado. Se você analisar a doutrina do pecado, você vai entender claramente que o pecado significa que o pecador diz o seguinte: Deus, quem és tu para dizer o que eu devo fazer? Você não pode me dizer o que devo fazer. Eu faço o que eu quero fazer. Em outras palavras, está dizendo, eu sou Deus igual tu. Por isso, se tu disseste para não matar, eu vou matar. Disseste para não roubar, eu vou roubar. Disseste para não mentir, eu vou mentir. Então é aí onde ele se intitula igual a Deus ou maior que Deus. Esta síndrome foi gerada por Satanás. E esse é o verdadeiro mal. Esse é o que prolifera hoje. E você muitas vezes não tem entendido. O mal não é apenas as consequências dele, mas a raiz dele. E aí onde está o grave problema que as pessoas não têm prestado atenção. Analise então. E quando ele gera esse mal, ele gera uma turma contra Deus, que é o verdadeiro mal, se proliferando, crescendo, se organizando, se fortalecendo. Então começou a fortalecer-se aí, ele cai agora, e quando cai, ele vai atrás do homem, faz o homem também desobedecer a Deus, desafiar a Deus. Deus havia dito, não faz, e o homem desafiou. O pecado é um desafio a Deus. Então o homem desafiou. Ele disse, eu não preciso das tuas palavras. Eu vou comer da fruta. A mulher me deu, eu vou comer. A mulher disse a mesma coisa. E veja que antes da mulher comer, Satanás fez a pergunta. A mulher disse o que Deus havia dito, embora com algumas variantes, que nada tinha a ver, mas ela disse. E quando disse, o que Satanás repete? Quando ele responde novamente na sua tréplica, ele diz o quê? Ou na sua réplica, né? Ele diz o quê? Não é assim. Não é verdade isso. Deus não quer que você seja Deus como Ele. Por isso que Ele não quer que você coma, para não ser conhecedora também. E insistiu com a mulher.
E a mulher disse, então, se ele está achando isso de mim, nesse caso eu vou comer e vou ser igual a ele. E fez tudo o que Satanás queria que fizesse. E comeu e nunca se tornou igual a Deus. Pelo contrário, Deus não morre. Ele é o que tem, só ele, a imortalidade, que habita na luz inacessível, onde não há sombra de variação, né? Aprendemos assim. Então, ele é o único que não morre. Se quisermos escapar, teremos que humildemente entrar para dentro dele, fazendo a vontade dele, é a única forma de escaparmos da morte. Então diz Jesus, aquele que crê em mim e guarda minhas palavras, né? Crê naquele que me enviou, nunca provará a morte, quer dizer, nunca haverá morte. É a única forma de escaparmos da morte. Não tem outra saída. Jesus disse, eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então a minha resposta, o meu conselho a você hoje seria, refugie-se nele. Como disse Isaías, será aquele varão como esconderijo contra o vento, como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Então refugie-se em Jesus, esconda-se em Jesus, porque o vendaval está passando assustadoramente e só escapará quem estiver refugiado neste varão, que será um esconderijo contra o vento. É a nossa salvação, a nossa segurança. Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia, não é assim? Glória a Deus. Vamos então analisar agora essa inspiração do mal. Como que ela funciona? Vamos tomar como base aqui Mateus 24, 24. Está tão bem colocado que as pessoas leem e não percebem. Veja bem o que diz. É bem simples, aparentemente, mas veja a profundidade. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígio que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Surgirão falsos cristos e falsos profetas. O que quer dizer falsos cristos? Falsos salvadores. Falsas formas de salvação, que é o que está sendo ensinado muitas vezes hoje em muitas igrejas, em muitos lugares. Falsos Cristo. Há tempos atrás eu tive uma live aqui sobre que tipo de Jesus você está servindo. Porque hoje tem Jesus de todo tipo. Tem Jesus que dá bem dessa vida, tem Jesus que honra as pessoas nessa vida, tem Jesus que só faz coisas nessa vida. E tem um Jesus que diz, vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, segue-me, terás um tesouro no céu. Não promete nada nessa vida, promete um tesouro no céu, promete tirar ainda o que tinha nas mãos daquele jovem rico. Promete tirar as redes da mão de Pedro, deixou ele sem nada, nem para pescar. E diz, larga tudo isso aí que tu vai ser pescador de homens. Eu não sei nem como é que usa a rede para pescar homem, não é? O Pedro deveria ter dito, não sei nem como se usa uma rede para pescar homem. Você vai pescar peixe, mas para homem não. Diz, pois é assim que eu quero você. Sem saber de nada, sem possibilidade de autossuficiência, totalmente dependente de mim, aí é assim que eu preciso de você. Transformou Pedro. Esse é o Jesus que nós conhecemos. Transformou o Mateus, que era recebedor, na recebedoria de impostos. Ele diz o que para Mateus? Larga tudo aí, segue-me. A Bíblia diz, ele deixando tudo, o seguiu. Veja que é um Jesus diferente do que nós vemos hoje. Em alguns lugares, por favor, nem todos, não podemos generalizar. Existem homens de Deus na terra. Homens e mulheres de Deus. E ainda são muitos, viu? Em relação à humanidade hoje é pouquíssimo. Mas a quantidade é grande e ela será arrebatada desta terra, viu? Existem muitas denominações hoje, homens e mulheres de Deus. Nunca generalize pensando que acabou como fez Elias. Não acabaram teus profetas, não. Tem muitos homens e mulheres de Deus pregando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus e pregando o verdadeiro Jesus Cristo, do qual estamos falando agora. Então ele diz, surgirão falsos cristos e falsos profetas. O que quer dizer isso? Quando a besta se manifestar, nós vamos ver isso lá na frente, se der tempo, ela vai mandar, a segunda besta vai mandar fazer uma imagem da primeira, que é o falso Cristo. E a segunda é o falso profeta. Então isso aqui é o ápice do mal na terra. Se der tempo, nós veremos ainda hoje. Veja bem o seguinte, Jesus avisa antecipadamente, há 2000 anos atrás, que se levantaria falsos cristos e falsos profetas. O que quer dizer isso?
você vai ver muitos profetas hoje profetizando coisas que vão te encher de alegria, mas não é de Deus. Isso aqui é um falso profeta. Estão te profetizando, estão te prometendo, e estão te mandando adorar um Jesus, toma lá da cá. Um Jesus que você dá 500 e ganha 1.000. Um Jesus que você dá dízimo e fica rico. Um Jesus que você dá oferta e fica abastado. Um Jesus que tudo que você fizer é uma barganha, toma lá da cá. E na verdade, esse profeta está te mandando adorar um Jesus que não é o verdadeiro. Sim, isso mesmo. Jesus jantava na casa de Lázaro, mas o Lázaro morreu. E ele havia jantado lá fazia poucos dias. Ainda deixou Lázaro morrer. Não é assim? Então, que Jesus é esse? Esse é o meu. Ele volta depois, arranca o Lázaro podre, ele tira do sepulcro. Então, ele não vivia barganha. Quem sabe a Marta, a Maria dizer, mas ele vem aqui, come, te dá dízimo, oferta, ajuda ele nas campanhas, nos trabalhos dele. Ele deixou meu irmão morrer. Então, esse é o Jesus que eu sirvo. Às vezes você faz de tudo, dá dízimo, oferta, faz tudo e ainda deixa você passar lutas grandes, que nem Jó. Jó era fiel em tudo, mas passou uma luta tremenda. Então esse é o Jesus que eu sirvo. Entenderam? Portanto, cuidado com aqueles que ensinam por aí. Isso é perigosíssimo. E esses falsos profetas e falsos Cristo afastarão o homem do verdadeiro Deus. Aí está a inspiração do mal. Uma forma de afastar o homem de Deus. Isso aconteceu no paraíso. A serpente afastou a mulher de Deus e das verdadeiras palavras de Deus. Hoje você escuta uma pregação e você pega a Bíblia, não tem nada a ver com ela. Você escuta uma mensagem bíblica numa televisão, na internet, sei lá onde, na igreja, e você pega a Bíblia e não condiz. E o que é isso? Está afastando você do verdadeiro Deus, da verdadeira palavra de Deus, que é a Bíblia. Portanto, profetas, cristos que te afastam da palavra de Deus, foge, porque isso aqui faz parte do crescimento galopante do mal nesses últimos dias. Quantas igrejas cristãs que adoram imagem de escultura? Você sabe do que eu estou falando? Quantas igrejas cristãs que fazem coisas, por exemplo, quer ver? Essas simonias, essas coisas aí, por exemplo, sal grosso, tome banho de sal grosso, galho de arruda, banho não sei de que lá, para você se livrar de tal. Eu não vejo efeito nisso, não vejo nada, é como se estivesse tirando você do verdadeiro Jesus, levando para um outro Jesus. Enfim, muitos outros rituais e outras coisas mais, até em cultos que nada tem a ver com o Senhor Jesus. Então preste bem atenção e tome cuidado com isso. Isso aqui é a inspiração do mal, preparando o homem para se afastar do verdadeiro Deus, da verdadeira palavra de Deus, dos verdadeiros mandamentos de Deus. A Bíblia está permeada. Jesus ensina, Paulo rebate, da mesma forma também, Pedro também, todos eles batendo o mesmo martelo. No caso, veja o que diz Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo, no capítulo 6, diz, olha, Timóteo, aqueles que querem ser ricos, eles cairão em grandes situações horríveis, nocivas, que imergirá os homens na ruína. Olha os ensinamentos dele. Ele dizia para Timóteo, tendo com que se cobrir e se alimentar, esteja com isso contente. O que se ensina hoje? Você ficar rico. O que se ensina hoje? Se você não for abastado nessa vida, você está frito, você não tem nem Deus nem está com você. Eu não sei que Jesus é esse. Então analisa bem para você perceber aonde está a inspiração do mal. Mas ela não vai só aí, ela vai em muitas outras. Por exemplo, Jesus nos ensinou a olhar para os frutos. Às vezes até fala de Jesus maravilhosamente, mas na hora da prática também não tem. E esse tipo de falar e não praticar te ensina que se você fizer assim, você está dentro do padrão. Por exemplo, você vê uma pessoa pregando uma doutrina, um pastor, seja lá o que for, e de repente você vê a vida dele particular, não condiz com aquilo, a vida dele no dia a dia não condiz com aquilo, o que você espera? Você espera que ele está te ensinando que é assim que se vive. Você acredita. É o protótipo que você tem. É o modelo que você tem. Por isso que você vai estar no mesmo lugar posteriormente.
Porque ele está ensinando e não está vivendo. E é o que todo mundo começa a acreditar. Quem está junto, vivendo ali, passa a ser creditor daquilo ali, credor daquilo ali. E vai começar a viver também. E é onde dá o problema, porque se afasta do Senhor. O grande perigo do mal é afastar-se do Senhor. Satanás, seus demônios, quer afastar você do Senhor. Quer afastar o homem de Deus. Ele faz de tudo para afastá-lo. Porque se achegar a Deus, está salvo. Ele diz, de maneira nenhuma lançarei fora aquele que vem a mim, disse Jesus. Então ele tem medo de que você permaneça com Jesus. Ele diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você permanecer, vai escapar. Satanás não quer que você permaneça, não quer que você viva o verdadeiro cristianismo, não quer que você guarde as palavras do Senhor, porque elas é que traz vida e vida com abundância. Enfim, ele vai lutar 24 horas para afastá-lo das verdadeiras palavras e do verdadeiro Deus, do verdadeiro ensinamento, daquilo que é a verdade. Ele vai te tirar da verdade e vai te levar para um engano, para uma mentira, onde a pessoa prega, não vive e muitas vezes não lhe falta comida, não lhe falta bem, se veste bem, tem um bom carro, tem uma boa vida abastada, às vezes até que aparentemente, mas você vê aquilo e diz, então, é aí que Deus abençoa, é aí que está tudo bem. Hoje, quando se fala de bênção de Deus, as pessoas só vê bênção materiais. E não é bem assim. Você pode ser abençoado. Você negaria que Paulo era abençoado dentro de um presídio cheio de correntes para um lado e para outro? Passando frio, pedindo que Timóteo, quando viesse, trouxesse a capa dele que ele deixou lá em Troade. Você acredita que ele estava abençoado? Pois eu creio que estava. Até porque ele mesmo disse, a coroa da justiça já me está guardada. E não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Este homem, presidiário, passando necessidade, privações, frio e fome dentro de um presídio, ele ainda era abençoado e dizia ainda, eu estou preso, mas o evangelho, ele está solto. Então, essa é a grande dádiva de Deus. Ele mesmo dizia que quem era preso era solto em Cristo. E quem era solto em Cristo era preso em Cristo. Quer dizer, solto dos homens, livre entre os homens, é preso do Senhor. É preso nos homens, é livre no Senhor. Ele investia tudo, fazia um trocadilho que deixa qualquer um atônito. Na verdade, essa é a verdade do Senhor. A palavra de Deus nos ensina que a verdade de Deus é loucura para os homens. Então, a inspiração do mal está exatamente em levar o homem a afastar-se de Deus, com pregações, conselhos, atitudes, objetivos que ele usa até conseguir o que quer, entendeu? O seu objetivo final. Então, a primeira coisa é afastá-lo de Deus. Satanás afastou os anjos que ele queria de Deus, guardou a terça parte para si e agora está afastando os homens também até concluir o seu trabalho aqui na terra durante a grande tribulação. Vejamos o segundo tópico, a revelação do mal. Veja que o mal vem crescendo do início até agora e agora proeminentemente. Vamos ver, ele está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 até o 12, diz assim, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor de sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentiras. Sempre você vai encontrar mentira. Mentira, querida irmã, querido irmão, querido espectador, mentira não é apenas uma palavra dita. Por exemplo, alguém pergunta para você, você pagou quanto por esse par de sapatos? Aí você havia pagado R$150, você diz, paguei 300. Você mentiu. Mas a mentira não é só isso. A mentira é quando você põe roupa, sapato bonito, é uma beleza, e se apresenta na igreja, prega, canta, é uma maravilha, e quando sai dali, você põe roupas escandalosas, você fala gíria, você fala mentira, você
canta as músicas do mundo, sei lá o quê, você faz mil e uma coisas como você vê hoje permeado. Se você abre hoje o Instagram de um crente, só tem música do mundo. Você abre um Facebook, só tem música do mundo, ele até cantando também. Então o que é isso? Uma mentira. Com uma boca ele louva a Deus, com a outra boca ele canta as músicas mundanas que são um louvor aos demônios, Satanás, às coisas desse mundo. E a Bíblia diz, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Diz a palavra do Senhor. Então o que é isso? Mentira. Você tornou-se uma mentira. Você tornou-se um engano. Você prega Jesus, mas vive outra coisa. Você fala de Jesus, mas vive outra coisa. Você diz que é santo, mas vive outra coisa. Então isso é mentira. E onde se encaixa isso, pastor? Na última página da Bíblia Sagrada, meu querido. Em Apocalipse, capítulo 22, verso 15, ele diz, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Veja, amar é uma coisa, cometer a mentira é outra. Amar pode se enquadrar em viver, e cometer pode se enquadrar também no viver. Resumindo, amar pode se enquadrar numa atitude, que ele não, às vezes nem fala, mas ele vive essa mentira. E o cometer, quem ama ou comete, o cometer pode se enquadrar também de você não falar uma mentira, mas vive essa mentira. Você vive o que foi ensinado erradamente. Você vive uma coisa errada. Por exemplo, fala uma coisa, mas vive outra. Na igreja é uma bênção. Em casa bate na esposa, sei lá, vive mil e uma coisa, ameaça a esposa. Enfim, ele não é mais um cristão, ele é outra coisa. O que é isso? Mentira. Você prega no púlpito e você vive em casa outra. O que quer dizer isso? Mentira. Quem vive contigo? Satanás, com seus demônios dentro da tua casa, anda contigo, até vão para a igreja contigo, porque tomaram posse já. Você vive aquilo que ele quer, você comete, você vive, ou seja, é uma mentira ambulante. Então, pode isso entrar no céu? Claro que não. E é essa a vontade de Satanás. O desejo dele é afastar você de Deus. É que você não viva a verdade. Pastor, e como eu faço para nunca cair nisso? Só tem um jeito, eu falei no início. Encha-se do Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade. Testifica da verdade. Nos guia, diz a Bíblia, em toda a verdade. Se ele te guia em toda a verdade, ele não vai deixar você cometer a mentira, nem viver a mentira. Ele vai te guiar em toda a verdade. Ele vai te ajudar. Ele não vai fazer isso forçosamente. Ele vai falar contigo. Ele vai te convencer da justiça, do pecado e do juízo. Ele vai conversar contigo. Ele é cavalheiro, educado, bom, maravilhoso, conselheiro. Ele é, olha, melhor do que você possa imaginar. Encha-se, não tenha medo não. Ele é muito bom. Não esqueça, ele é um fogo consumidor. Blasfemar contra ele não tem perdão nem nesse século, nem no vindouro. Porém, ele hoje está pronto a abraçar qualquer que se achegar a ele. Ele é propício hoje. Hoje está pronto a te transformar a qualquer momento. Então, vamos ver o que diz em seguida. Olha o crescimento da iniquidade. E com todo engano e injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O que é isso? A Bíblia está nas tuas mãos. Pega esse amor da verdade para se salvar. Segura isso. Pastor, mas eu ouvi na igreja, alguém pregou, alguém profetizou, alguém revelou, meu pastor me ensinou que não precisa tudo isso. A Bíblia, isso aqui foi feito de coisa antiga, isso aqui foi antigamente, querido. Siga a Bíblia ao pé da letra. Não importa quem te falou o contrário. Ela é a maior autoridade. A Bíblia é a maior autoridade acima do pastor Salomão, acima de qualquer bispo, qualquer apóstolo, qualquer pastor, qualquer missionário. É a maior autoridade do mundo, é a palavra de Deus. Nenhum desses pastores, bispos, missionários, nem o pastor Salomão estava 2000 anos atrás. A Bíblia estava. Ela é a palavra. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então é a única segurança de que a palavra de Deus é a verdade, de que Deus é real, de que Jesus é real. A única testemunha cabal, perfeita, é a Bíblia Sagrada. Siga-a ao pé da letra. Deixa quem quiser interpretar o seu modo. Deixa quem quiser ensinar e não vivê-la. Você foi escolhido para viver e receber as bênçãos contidas nela, da qual a principal de todas
é a tua salvação. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa, diz a palavra do Senhor. Então ele continua dizendo, e por isso Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Agora eles vão crer na mentira. Eles vão ver alguém pregando uma mentira e não vão conseguir perceber que é uma mentira. Eles vão ser enganados com profecias, com revelações, vão ser enganados com tudo isso porque não quiseram o que está na Bíblia. Se você guardar o que está na Bíblia, você não será iludido nem enganado por Satanás, nem por seus demônios, nem por falso profeta, falso revelador, falso apóstolo, falso bispo, falso pastor. Você está seguro, porque o Senhor vai com você. A palavra de Deus, ela é um escudo. Sabe o que vai acontecer? Ele vai te guardar, não vai te deixar enganado. Mas se você rejeitar isso, você vai ser enganado. Vai aparecer revelador, profeta, tanta gente vai te enganar e você vai entrar para o grande exército do mal. E você já vai entender, se der tempo, o porquê desse crescimento galopante do mal. Você já vai entender. Então ele diz, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O que quer dizer isso? Então a operação do mal, do erro, esse crescimento que vai tomar posse da terra, é só para aqueles que não tiveram prazer na verdade. Não tiveram, está dizendo bem claro aqui, olha, 2 Tessalonicenses 2, verso 12, para que sejam julgados todos que não creram a verdade. E o que é a verdade? É a palavra de Deus. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que quer dizer isso? A Bíblia é a palavra. Se você crer nela, você está seguro. Mas se não crer, começar a dar ouvido falácias e outras coisas mais, dita por profetas, reveladores, pastores, apóstolos, bispos que estão pregando cada coisa horrenda por aí, o que vai acontecer? Você vai estar livre do que vem em seguida. Ele dá ponto e vírgula e continua. Antes tiveram prazer na iniquidade. Quer dizer, o que é iniquidade? Eu já falei disso numa live anterior. Injustiça. E o que é injustiça? Tudo que não é justo dentro da palavra de Deus. Isso é injustiça. E então, quando a pessoa engana você numa pregação ou numa revelação, seja lá o que for, é injustiça. E essa injustiça faz o quê? Faz você dar crédito e se afastar da verdade que é a palavra do Senhor. E isso vai ser para te levar ao julgamento, como diz aqui. Serão julgados todos eles. Tá, vamos em frente? Vamos entender agora mais uma pequena coisa. Um terceiro tópico. O império do mal. Eu vou resumir, nem vou ler o texto todo, eu vou resumir rapidamente para você entender. Veja, onde começa o império do mal? Após o arrebatamento, porque todos esses sinais que estamos vendo são os sinais do fim. Isso vai aumentar, os enganos vão aumentar, as pessoas afastando uns aos outros de dentro do caminho certo vai aumentar. Veja que sempre que alguém está afastado de Deus, ele quer que você se afaste também. Ele chega logo, olha, fica aqui do meu lado, viu? E vai levando você para o caminho errado. Mesmo você percebendo, ele quer convencê-lo. E sabe de uma coisa? O maior perigo é quando você conhece, percebe que está errado e você aceita. Aí não tem mais saída. Você sabia que estava errado. Deus não vai te ajudar nessa, porque você sabia. Você pecou voluntariamente. Carta aos Hebreus, capítulo de número 6. Se pecarmos voluntariamente, não resta mais sacrifício. Porque você sabia, o Espírito Santo te alertou, ele te avisou, ele te ensinou, e você preferiu. Então aí é voluntariamente. Você tomou uma decisão após conhecer a verdade e saber que a verdade era melhor. Você deixou de lado e teve prazer na iniquidade. Não resta sacrifício. Vai gerar os prazeres que vai te aprisionar. E eles vão levar para prazeres piores, impúrios. Ou espúrios, né? Piores ainda. E outra coisa, Deus diz na carta aos Romanos, no capítulo 1, que Deus nos entregou as paixões infames, falsos gozos, falsos prazeres, prazeres que você nunca gostou, passa a gostar. Prazeres que você sempre achou horrendo, você passa a deliciar-se neles. Por quê? Porque você deixou a verdade. O Espírito se afastou de você. Você perdeu a mente de Cristo. Então você vai ter uma mente agora canina, de cachorro, que vomita e volta ao vômito. Essa mente canina vai te levar a ficar de fora. Ficarão de fora os cães, caninos,
os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Muito bem, então esse afastamento vai gerar uma quantidade muito grande que Satanás está preparando já para a batalha do Armagedon. Essa batalha vai ser o desfecho do fim da grande tribulação. Só que antes do arrebatamento, ele vai preparar, porque esse exército terá que estar pronto após o arrebatamento. Se o arrebatamento for agora, o exército de Satanás tem que estar pronto amanhã, prontinho para aderir a ele. Estarão prontos para receber a marca, porque o arrebatamento foi hoje. Então amanhã já é dia de se preparar. Satanás já está preparando os dele, porque ele quer uma grande batalha. Ele juntou a terça parte dos anjos para batalhar contra Deus, não deu espaço. Ele caiu com tudo. Agora ele vai juntar a terça parte dos homens para se revoltar contra Deus. Você vê hoje crente revoltado descaradamente contra Deus. Eles ficam lá totalmente contra. Não gostei, não vou para a igreja, eu pedi para Deus não deixar morrer meu filho, ele deixou. Eu pedi a Deus não deixar morrer minha esposa, deixou. Pedi a Deus para nunca deixar meu lar se desfazer, meu lar se desfez. Pedi a Deus para nunca deixar tal coisa acontecer, ele deixou. Enfim, os homens se revoltam hoje contra Deus por brincadeira, por coisas efêmeras, coisa tão simples. E isso gera o quê? O exército do mal crescendo galopantemente para preparar-se para a batalha do Armagedon. Aí o que vai acontecer? Diz aqui, Apocalipse capítulo 13, verso 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os 10 chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. O que quer dizer isso? Agora o anticristo vai se manifestar logo após o arrebatamento. Para quê? Para preparar o exército que ele vai usar para lutar contra o Cordeiro no fim da grande tribulação. Ele conseguiu afastá-los. Eles estavam dentro da igreja. Eles tinham toda a oportunidade de escapar. Mas eles deram ouvido a Satanás. Deram ouvido aos demônios. Deram ouvido às falsas doutrinas, falsos ensinamentos. E não se prepararam. Tiveram prazer nos prazeres da iniquidade. Tiveram prazer nas mentiras, nas coisas dessa vida, nos enganos dessa vida, e deixaram o verdadeiro ensinamento. Agora, eles estão totalmente indefesos, porque o Espírito Santo, que é a nossa segurança, retirou-se deles. Estava nesse estado Sansão, quando o Espírito do Senhor se retirou dele. O que aconteceu? Os filisteus o pegaram, furaram os olhos de Sansão. Ao furar seus olhos, Sansão não enxergava mais nada, não sabia onde estava a mentira ou a verdade, o amigo ou o inimigo, o certo ou o errado. Assim será também após o arrebatamento. Quem tinha o Espírito de Deus na terra e perdeu antes do arrebatamento, não foi arrebatado, agora não consegue enxergar mais a verdade. Está cego, perdeu-se tudo. Analise bem, Paulo diz... No capítulo do 9 até o 11, está tratando ali com Israel. Chega no capítulo 11 da carta aos Romanos, ele começa a soltar tudo com força. E ele diz que um grande sono foi derramado sobre Israel para que Deus estendesse a graça, o seu favor, até a nós, os gentios. Esse sono veio sobre Israel até que se complete o tempo dos gentios. Quando chega agora o arrebatamento, não vem sono sobre o gentio, vem cegueira. Os gentios eram cegos lá atrás. Agora volta a cegar. E os judeus param agora a sua sonolência e começam a despertar, a abrir os olhos para a verdade. E no fim da grande tribulação, perceberão que foi Jesus que eles crucificaram. E aí serão salvos, diz a Bíblia. Todo o remanescente de Israel, diz Paulo, serão salvos. Muito bem, agora a besta começa a reinar. Vem o falso profeta, uma segunda besta, e manda fazer uma imagem da besta, que é o anticristo. E agora toda a terra vai adorar a imagem da besta, o nome da besta, o número da besta e a imagem que ele vai usar. Veja que agora chegou um desfecho total. Jesus diz, levantarão muitos falsos cristos e falsos profetas. Isso aqui é antes da grande tribulação. Na grande tribulação, o desfecho é geral. Porque você vai ter profeta onde? Não tem mais. São as duas testemunhas. Eles vão gerar 144 mil que vão trabalhar com as 12 tribos de Israel, nada mais. Então acabou o tempo das profecias e agora acabou o que vier agora serão falsos profetas.
profetizando falsos cristos, falsos acontecimentos, que a mentira vai tomar conta da terra, vai enganar o mundo inteiro, a ponto de toda a terra, diz a Bíblia, adorar a imagem da besta. Adoraram a besta. Ainda dizia, quem é semelhante à besta? Veja o que diz, versículo 8 do capítulo 13 de Apocalipse. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra, todos, generalizado. Esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Esses não estão escritos. Ele não tinha, perdeu o nome que estava escrito no livro da vida. Então, se o teu nome está escrito no livro da vida, sustenta isso, mantém isso, guarda. Porque se tirar de lá, olha que Jesus disse, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Se eles andarem assim, assim e assim, isso aqui é uma das cartas do Apocalipse, não é? Se arrumarem a situação, porque senão serão riscados. E após riscado, não entra mais no reino do céu. Então, cuidado com o teu nome, essa é a verdadeira alegria. Essa é a verdadeira finalidade da igreja na terra, do homem e da mulher de Deus na terra. Não é ficar rico, não é ter bons empregos, bons carros, boas casas, ter uma família, ter isso, ter aquilo, ter riqueza, ter bens, ter felicidade humana, material. Não! A grande alegria que Jesus mandou que os discípulos se alegrassem naquele dia foi alegrai-vos, pelo vosso nome está escrito no céu. Então, se o teu nome está no livro da vida, te alegra. Mantém isso, guarda o que tu tens para que ninguém tome. Mas a besta, vindo agora, vai fazer com que todos adorem o dragão, diz a Bíblia, que ele vai exercer esse poder. Então todos, grandes, ricos, livres, pobres, diz a Bíblia, vão adorar a besta e o dragão também, com o nome da mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender. Vai fazer sinais e maravilha, até fogo vai descer do céu. Você vê tantos milagres hoje engraçados que dá para vontade de rir, entendeu? Cada milagre engraçado. São os milagres que você analisar, eles não são nem genéricos, eles são perigosos. Sabe por quê? Porque não são milagres, são mentiras. Há pouco tempo uma pessoa saiu andando, sei lá, de uma cadeira de rodas, sei lá como é que foi, e logo em seguida os repórteres pegaram ele na rua, pedalando numa bicicleta, viu? Nunca fora paralítico, nunca fora cadeirante, ele tinha ganhado, diz ele, R$100 para poder estar ali. Os vídeos estão na internet, para quem quiser ver. Então veja os milagres. Existem alguns milagres que são perigosíssimos. Por quê? Porque as pessoas querem essas mentiras. Olha, faz nem uma semana que eu peguei na mão de um homem paralítico do braço, viu? Tem testemunho que estão até me assistindo aqui, viram, paralítico do braço, sofreu um AVC e não movimentava o braço. Pegamos na mão dele, balançamos o braço dele, ordenei que ele balançasse o meu braço, ele balançou o meu braço, apertou minha mão, apertou de todos que estavam ali com a sua mão, que outrora era paralítica, depois saiu dali. No outro dia ele apareceu na palestra e cruzava os dedos, coisa que ele não podia fazer. Agora ele cruzava os dedos, segurava as mãos nesse estado que eu estou aqui e adorava a Deus junto conosco ali. Então, esse homem todos conheciam, sabia. Queridos, tem milagres e milagres, cuidado. Aqui diz que até fogo vai descer do céu à vista dos homens quando o anticristo começar a reinar. Isso aqui o que é? Para afastar os homens de Deus. Cuidado com o que afasta você de Deus. Cuidado com o que afasta você da palavra de Deus. Examinai tudo e retende o bem. Analisa tudo. Vê o que está sendo ensinado. Vê quem está fazendo o milagre, como faz e como vive, como prega e como vive. Analisa. Porque naquele dia muitos virão em meu nome, disse Jesus. Senhor, em teu nome nós profetizamos. Nós fizemos maravilhas, expulsamos demônios, 3 coisas. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, que eu nunca te conheci. Vós que praticastes a iniquidade. Analisem bem, é tempo de nós estarmos de olhos bem abertos. Vamos para, rapidamente, antes que encerre o nosso tempo, mais um tópico, revelação do exército do mal. Vamos ver, agora já está na grande tribulação, o exército cresceu, o mal teve um crescimento muito grande, os adeptos a falsos cristos e falsos profetas
agora estão exatamente sob o poder da besta, falso Cristo, e do falso profeta, do jeito que eles fizeram no passado, antes do arrebatamento. Agora eles foram parar exatamente nas mãos da besta e do falso profeta. Pastor, o que significa isso? Ele desejou isso. Quem largou tudo e desejou Jesus, agora está lá em cima, na grande ceia, com Jesus. Quem não desejou Jesus, antes teve prazer nas falsas profecias, falsas revelações, falsos ensinamentos, ele agora vai estar com o anticristo e o falso profeta, que são os geradores destas coisas. E o que o senhor está dizendo, pastor? Eu estou dizendo o que disse João, o que disse Paulo lá no passado, principalmente João. O mistério da iniquidade já opera. Paulo falava isso também. Já opera. Só um que resiste. Ele fala isso aos Tessalonicenses. João diz que há muitos anticristos já saíram porque estavam no nosso meio. Então hoje existe isso proeminentemente. Estão ensinando e não vivendo. O que é isso? Falsos. E o que vai acontecer? Muitos vão aderir, vão gostar. E o que vai acontecer? Vai ficar no arrebatamento e vai receber o seu líder, que era ele quem estava na terra ensinando e preparando os falsos no começo. Ele que estava usando os falsos líderes. Era ele quem estava inspirando os falsos profetas. Agora ele se manifestou e trouxe muitos outros mais junto com ele. E agora vão dominar o mundo. E quem deixou Jesus lá no começo, lá atrás, antes do arrebatamento, vai agora claramente, com prazer, adorar a besta, o falso profeta, e vai ter o prazer também, vai ter a oportunidade de adorar o dragão também. É o que diz a Bíblia, porque ficou no arrebatamento, ficou para aquilo que ele gostava. O Senhor tirou os que não tinham prazer nisso, o Senhor tirou os que tinham prazer na verdade, que buscava a verdade, que tinha seu prazer na lei do Senhor e na sua lei meditava de dia e de noite. Eu estou citando agora o Salmo 1, que você deve conhecer de cor. Então ele tirou esses e deixou os que tinham prazer na mentira. Agora, entenda mais uma coisa. Olha o que diz aqui. Revelação do exército do mal. Apocalipse 16, verso 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Versículo 14. Porque são espíritos de demônio que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Agora, será que você entendeu? Todo esse trabalho do diabo hoje é preparando um exército. Ele vai preparar antes do arrebatamento. Ele não pode preparar depois, tem que ser preparado antes. Por isso faz parte de mais um dos sinais da volta de Jesus, que é o grande crescimento do mal. Ele vai ter que crescer agora. Ele vai ter que preparar, rebanhar esse povo dele agora. Ele tem pressa, não pode fazer isso depois será tarde demais. Ele tem que estar com todos eles pronto, porque só vai receber a marca da besta quem teve a oportunidade de receber a Jesus antes do arrebatamento. Entenda bem isso. Ele não vai receber assim, Deus não deixa, para que o homem no dia do juízo não diga, eu não sabia. Ele tem uma oportunidade, terá uma oportunidade, todos têm. Muito bem, entenda. Então, são espíritos, a Bíblia diz, eu vi sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de prodígio, que vão conseguir ludibriar os homens para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O que eles vão fazer? Enganar os homens. Com sinais, prodígio de mentira, uma série de coisas. Prometendo que não pode, prometendo que não tem na Bíblia, prometendo que Deus não prometeu. E eles vão crer. Assim está fazendo hoje já, através dos falsos ensinamentos de hoje. Quando acabar, chegar o arrebatamento, começar a grande tribulação, aí vai estar os 3 na terra, a besta, Satanás e o falso profeta, soltando esses espíritos que vão ao encontro dos reis de toda a terra, porque os outros já estão marcados para a batalha, na mão direita e na testa. Então agora é só preparar para eles desafiarem a Deus na batalha do Armagedon. Vão cercar Jerusalém e vão xingar Deus, vão xingar Jesus, vão dizer, desce daí que nós queremos brigar contigo agora, desce se tu é valente mesmo.
Se tu és o valente, nós estamos pronto, armado aqui até os dentes. Pode descer. Terá uma grande surpresa. Como eu costumo dizer, na cruz ele não desceu, porque estava fazendo a grande obra para salvar a minha alma e a tua alma. Mas agora ele já nos salvou. Já estamos com ele lá em cima. Já estamos preparados para a batalha, que ele também preparou o exército dele de antemão. Aqueles que são obedientes a ele. Aqueles que sentem prazer em andar com ele. Aqueles que sentem o seu prazer na palavra dele. Quer estar perto dele. Não quer se afastar dele por nada. Sacrifica qualquer coisa nesta vida para não se apartar dele. Esses ele leva lá para cima. E quando eles gritarem em volta de Jerusalém, desce daí, ele vai descer. Vai descer, diz a Bíblia que é visto o cordeiro descendo montado em cavalos brancos e com ele uma grande comitiva e nós estaremos junto com ele na batalha do Armagedon. É o final agora do crescimento do mal. É a finalidade dele, que está em Apocalipse 19, verso 19 e 20, onde diz assim: vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército, que somos nós que desceremos de lá, ele é o Senhor dos exércitos. Então diz o versículo 20, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos num lago ardente de fogo e de enxofre. Aqui se encerra o grande movimento do mal, crescimento do mal. Mas a finalidade você descobriu. Tudo isso é para pôr o homem no grande exército que ele está preparando para aquele grande dia da batalha do Armagedon. É naquele dia que vai ser revelado os dois exércitos. O Senhor dos exércitos, no qual está escrito na coxa e no seu manto, Rei dos reis e Senhor dos senhores, julga e peleja com justiça. O nome qual ele se chama é a palavra de Deus. Ele desce com umas vestes salpicadas de sangue. Glória a Deus. É esse o grande exército que está sendo preparado hoje. Hoje está sendo a separação. Daqui até o arrebatamento, Deus está permitindo cada um tomar a decisão entre a direita e a esquerda, o bem e o mal, como ele fez lá no paraíso. Adão tem aqui a árvore da vida e tem a do conhecimento do bem e do mal. E as demais todas você pode comer, exceto a do conhecimento do bem e do mal. Ele tinha então a da vida e todas as outras demais, a chance era uma em todas, que era a da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele preferiu essa uma em milhares, preferiu essa uma. Então hoje, a chance de você permanecer no exército de Deus é muito grande. A de você perder é uma em milhares. É não dar ouvido a Satanás, não dar ouvido ao diabo, não se apartar dos ensinamentos do Senhor, ter o seu prazer dentro da Bíblia, no que está escrito na Bíblia. Não seja aquele crente que vai para a igreja com outras finalidades. Por exemplo, eu vou cantar para todos me olharem, eu vou falar para todos me verem, eu quero que todos me papariquem ou coisa parecida. Vá com uma finalidade, adorar o Senhor. Não é aquele que lê a Bíblia para brigar com os outros sobre pontos doutrinários. Leia para se alimentar e aplicar na sua vida cristã e viver 24 horas por dia a verdadeira palavra de Deus. Ela te ajunta ao Senhor. Veja, quando você faz isso, sabe o que acontece? Você vai tomar santa ceia dignamente. E ele diz, quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem parte comigo. E eu ressuscitarei no último dia. No dia do arrebatamento, se você já tiver morrido, quem sabe até mesmo de Covid, você vai levantar.
Não tem jeito, não tem Covid que segure, não tem morte que segure, nada vai poder te segurar. O Senhor vai tirar do sepulcro, como Ele mesmo falou, porque tem parte com Ele. Aconteça o que acontecer, estará seguro. Mas se você der ouvido aos apelos deste mundo, as falsas doutrinas, falsos ensinamentos que te afasta de Deus, as tuas ideias próprias, vai perder a grande oportunidade que Deus não quer que você perca. Esta é a nossa segurança. Aí está a paciência e a fé dos santos. Ainda que nós, disse Paulo, ou um anjo do céu, pregue um outro evangelho, que não seja esse, ele diz, seja anátema. Eu digo hoje para você, 2000 anos depois, ainda que o pastor Salomão, ou outro pastor, ou apóstolo, bispo, ou santo, seja lá quem for, ou anjo, pregue um outro evangelho, tenha outro ensinamento, que não seja este que eu acabei de te entregar, seja anátema. O Senhor quer você lado a lado com Ele. Ele veio derramar o seu sangue para que você seja um com Ele. O capítulo 17 de João, ele disse, Pai, para que eles sejam um, assim como nós somos um, Pai. Eu em Ti e nós neles, eles em nós. Uma unidade é o que ele estava pretendendo. Ele quer você grudado com ele, unido com ele, tendo parte com ele. Satanás quer que você se afaste dele. Afastando-se dele, nós estamos totalmente indefesos e em perigo. Analise bem o que disse o servo de Deus chamado Tiago. Ele diz o seguinte, e também irmão do Senhor, diz a Bíblia. Olha o que ele diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Chega-se a Ele, se sujeita a Ele. Ainda que o mandamento pareça difícil, joga tudo fora. Joga tudo, vende, dá aos pobres, como ele disse ao jovem rico. Ainda que seja totalmente antagônico ao teu entendimento, ao teu coração, mas é bom porque é do Senhor. Então, o que ele diz? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se você não se sujeitar ao Senhor, o diabo não vai fugir de você, ele vai te vencer. Ele nos vencerá, mas se sujeitarmos, pois, a Deus, se nos refugiarmos no varão chamado Jesus, o grande esconderijo, ninguém vai poder te derrubar. Satanás vai ter que fugir, bater em retirada e saber que você é igreja e que as portas do inferno não prevalecerão contra a noiva, aquela que ele elegeu, aquela que ele mesmo construiu e que ele mesmo santificou. Deus te abençoe em nome de Jesus.